O programa de moradias populares com recursos do governo federal está transformando a paisagem de Caxias do Sul. Muitos prédios em construção e novos contratos estão sendo assinados para a edificação de mais 1.600 unidades entre casas e apartamentos nos próximos 4 anos. Nos últimos 8 meses, já foram erguidas 15 torres com 300 moradias. Se por um lado o projeto cumpre a função de dar teto para as classes menos favorecidas e por consequência afasta esta camada populacional dos cinturões de pobreza, existe a necessidade de criação de uma série de equipamentos de infraestrutura para receber as famílias com mínimas condições de sociabilidade e qualidade de vida. Este é o grande desafio dos administradores do município e este é o assunto que vamos debater no programa Comissão em Debate de hoje. Conosco para o debate do nosso programa de hoje, nosso secretário de Habitação do município de Caxias do Sul, Renato Oliveira. Obrigado pela presença, secretário. Saudação a ti, Luiz Cláudio, nosso professor universitário, vereador Mauro e aos telespectadores. Para nós é um prazer retornar ao programa hoje como secretário municipal e para nós é uma honra poder participar desse programa com tanta audiência, né, Luiz Cláudio? Também aqui conosco, muito obrigado, secretário, também conosco, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal, vereador Mauro Pereira, do PMDB. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, cumprimentar a ti, nossos telespectadores, João Inácio, meu colega vereador, secretário, Renato Oliveira. Conosco também, professor já apresentado pelo nosso vereador Mauro, mas vamos frisar aqui a presença ilustre do nosso professor da Universidade de Caxias do Sul, sociólogo, o professor João Inácio Pires Lucas. Prazer em recebê-lo, professor. O senhor que vem no nosso programa, às vezes como cientista político e às vezes como sociólogo. Tem duas formações. Obrigado pela sua presença. Vim com o chapéu de sociólogo. É um prazer estar aqui com você, né, Luiz Cláudio, com o secretário Renato, o vereador Mauro. É uma grande honra sempre discutir os debates aqui da nossa cidade e do país. Tá certo. Eu começo perguntando ao nosso secretário, Renato Oliveira, esses números são números expressivos, são números animadores. Seria possível, são números que... Vou fazer 2 perguntas de largada para o senhor, secretário. São números que em pouco tempo a gente consegue zerar a demanda de habitações populares em Caxias do Sul e esses números, eles só são possíveis hoje, esses números que nós apresentamos, em função da contrapartida do governo federal? O município não teria condições? Com certeza, Luiz Cláudio, eu posso dizer a ti, aos telespectadores, né, essa grande parceria com o governo federal, com a Caixa Federal, porque não dá para dizer que é só com a Caixa, porque é com a Caixa e também com o Banco do Brasil, né? Mas eu não acredito em outra forma se não tivesse essa grande parceria nossa da Prefeitura Municipal com o governo federal e no caso do Campos da Serra, que será um loteamento para 1.900, em torno de 1.900 famílias, que será mais em torno de 6.000 pessoas, né? Isso, muitos municípios aqui do nosso estado não tem isso. Eu acredito que não tem esse número de pessoas, não tem esse número de famílias, né? Não era possível se não tivesse essa parceria com o governo federal. Então, para nós, isso, em primeiro lugar, hoje foi feita uma parceria com o governo do estado, com o governo federal e o município. Então, isso foi para poder dar toda a infraestrutura para as famílias que vão para lá, porque de nada adiantava que fizesse um loteamento e as famílias não tivessem o mínimo de estrutura, né? Então, isso foi primordial, essas parcerias entre município, estado e União. As pessoas que acompanham, enfim, a mídia, as informações, os diversos canais de mídia que nós temos aí, acompanham esse projeto aí do governo federal. As pessoas cobram do senhor lá da sua secretaria, vem cá, o governo federal está liberando, vamos liberar a minha casa, porque tem pessoas que a gente sabe que está há algum tempo, anos na fila esperando uma casa popular. As pessoas cobram muito, secretário? As pessoas cobram, mas as pessoas, da mesma forma, eles entendem que esse processo está andando. De que forma, né, Luiz Cláudio? Quando as pessoas veem que está andando, quantas famílias... Porque se eu não fui beneficiado, eu vejo que algum familiar meu, algum conhecido meu, foi beneficiado, estão morando numa moradia popular dessas, né? Então, as pessoas já... E dizendo que nós agora, dentro do começo do ano, março, abril, tem 15 meses a partir de que assina um contrato para se entregar uma obra,
480 apartamentos será entregue lá no Campos da Serra, né? E a nossa expectativa, as famílias sabem que elas irão participar do sorteio, aquelas famílias que estiverem em área de risco, estiverem em meio de rua e próximo de alagamento, serão beneficiados. Isso a lei nos ajuda a que faça isso. A gente possa remover algumas famílias que estão em área de risco mesmo, que antes era uma dificuldade muito grande do secretário de obras, do secretário da CODECA, de fazer qualquer uma infraestrutura, de uma direção da SMED, querendo fazer uma ampliação na escola, não conseguindo remover uma família, em virtude de que tem todo um projeto, né? E agora a gente consegue, dessa forma, fazer essas remoções e também levar as famílias e dar um mínimo de condições para ela, né? O mínimo que eu digo, já tendo escola, a UBS do Campos da Serra era para ser entregue em setembro, no máximo no final de ano, no final deste ano será entregue, e uma obra belíssima. A escola, o prefeito tem dito, foi dobrado a capacidade, uma escola de tempo integral, por isso que era uma escola menor, porque no primeiro momento o Campos da Serra, o loteamento Campos da Serra, era um loteamento de 596 lotes, e agora foi pensado melhor, em virtude do número de famílias inscritas, passou aí a 596. Eu estou aqui em torno de 1.500 apartamentos e mais 400 casas, né? Isso nós estamos arredondando, isso será os projetos finais do Campos da Serra. Tá, né? certo. Vereador Mauro, essa cobrança também bate aqui na porta da Câmara Municipal por moradias, por condições de habitação melhores da população. O senhor, que é um homem que costuma dizer, eu coloco o pé no barro. E realmente o senhor está sempre na rua, tem muito contato com a população, com os seus eleitores, com a população geral. O senhor ouve isso? Cobrança por moradias na cidade? Bom, primeiramente, dizer da importância desse programa, com a presença do meu colega, o vereador Renato Oliveira, secretário de Habitação, nosso sociólogo João Inácio, e dizer o seguinte: nós, Caxias do Sul, ela é uma cidade que é uma metrópole, é uma cidade que cresceu muito ao longo dos últimos anos, e é lógico que era normal, você não precisa nem andar muito por aí para ver as condições do povo, aquele povo que sofrido, que nós temos, infelizmente, nós temos assim, em 2005, quando nós assumimos o governo, o prefeito Sartori, o vice Alceu, eu era vereador, nós tínhamos em torno de 11 mil famílias que precisavam de moradia, morando em condições subhumanas, condições assim, sem esgoto, sem água tratada, muitos com água tratada do SAMAI, mas sem condições nenhuma, assim, para dizer, olha, eu vivo com dignidade. Então, de 2005 para cá, já foi entregue em torno de 7 mil moradias entre o PAR e Minha Casa Minha Vida. Aí é importante nós deixar bem claro, existe uma parceria muito forte com o governo federal, a presidente Dilma, o presidente Lula procurou investir muito em habitação, mas também teve o apoio, por exemplo, na área do campus de Cima da Serra, foram 35 hectares que na época foi repassado pelo então governador Germano Rigoto, que passou para o município de Caxias, e todos esses apartamentos, todos esses imóveis que é entregado para as pessoas de baixa renda, que é de quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, todo o local onde é construído esses imóveis, a área de terra é repassada pelo município, que automaticamente passa pela Câmara de Vereadores para a Câmara de Vereadores aprovar o projeto. Então, a Câmara de Vereadores nunca deixou de dar todo o apoio que o Executivo Municipal precisou. E o Executivo, por sua vez, vem adquirindo área de terra. Nós temos diversas áreas que foram autorizadas a compra em 2009, que é, por exemplo, lá na região do Matiota, né, secretário, que agora que vai ser utilizada, até legalizar tudo. Então, nós temos esse programa Minha Casa Minha Vida, que beneficia as pessoas mais carentes, que é onde o município tem que entrar com a área de terra. E a Caixa Econômica Federal contrata para fazer a construção. Mas também nós temos o Minha Casa Minha Vida, que é para quem ganha acima de 3 salários mínimos, que é onde pega a classe média baixa, a classe média alta, que também tem subsídio do governo federal. São prestações
subsidiadas, e um detalhe que é muito importante, são prestações fixas e decrescentes. Isso é o mais importante, são prestações que ela, não, além de não subir, ela vai, mês a mês, ela vai diminuindo o valor. Então, é um programa muito bom, tanto para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, como quem ganha acima de 3 salários mínimos. E aí nós temos as nossas construtoras que estão trabalhando direito, estão procurando fazer obras bem feitas. A Caixa Econômica Federal, uma cobrança efetiva em cima dessas construtoras. Agora, a demanda, a tendência é aumentar ainda mais, porque Caxias vem crescendo, graças a Deus, as nossas indústrias vem lutando para manter os empregos e ampliando os empregos. Então, a tendência de Caxias, baseado na moral, no conceito que Caxias tem no mundo e no país, agora podemos falar do mundo, que hoje nós temos aqui em mais de 500 senegaleses que estão morando, vieram buscar o emprego em Caxias. Não é mais os brasileiros que vêm para Caxias. Então, a tendência é o secretário de Habitação, Renato Oliveira, vai ter que trabalhar mais ainda, né, secretário? Porque 800 casas aqui, vai ser 800 pessoas felizes. Mas tem muito mais. Nós temos que se dedicar muito mais, o prefeito tem que se dedicar muito mais, e o governo federal, porque a demanda é muito grande. Tá certo. Professor João Inácio, o senhor, a questão que citou o vereador Mauro Pereira, o município contribuiu com terrenos para essas construções do projeto do governo federal, mais moradias, temos aí os números que já foram apresentados. Isso é suficiente? Olha, eu destacaria 3 aspectos, né, Luiz Cláudio. Em princípio, nós temos um país que ele tem, nos últimos anos, né, tido uma preocupação grande com o desenvolvimento social, né? Nós temos várias políticas públicas, né, especialmente na área da assistência, que vem melhorando, assim, gradativamente as condições de vida da população brasileira, né? E Caxias do Sul, né, como nós podemos ver, tem aderido e tem sido pujante nesse processo. O que gera, eu destacaria o segundo aspecto, é uma situação hoje em dia muito interessante do ponto de vista do cenário urbano. Nós tínhamos no passado os problemas da fome, da miséria, da moradia precária, né? Hoje em dia nós ainda não resolvemos todos esses problemas, mas nós também temos o problema da mobilidade urbana, nós temos o problema de atender com qualidade, né, digamos assim, na área da saúde, da educação, né, do transporte, essa população toda. Então, nós temos, eu destacaria nesse segundo aspecto, né, uma contradição muito interessante, que é a sobreposição de riscos, né, como nós falamos na sociologia. Nós temos ainda a manutenção de riscos do passado, associados à fome, à precariedade, e nós temos o risco hoje do desenvolvimento, como falava o vereador Mauro, na medida em que regiões do Brasil desenvolvem-se aceleradamente, isso é um gerador é uma atração, é um polo de atração de pessoas. Isso faz com que a própria população também fique mais exigente, a população comece a consumir mais, comece a ter mais carro, e a população começa a ter mais acesso à saúde, e a saúde tem que ser mais especializada e precisa de mais diagnósticos. Então, eu destacaria o terceiro aspecto, né, que é talvez não para todo o Brasil e nem para todos os nossos mais de 5 mil municípios, mas Caxias do Sul realmente está num cenário especial hoje, porque tem o passado e tem o presente, né? E se ela realmente tem que pensar no futuro, são desafios muito grandes, né? Que eu não sei se o poder público mesmo, com essa junção toda das esferas, né, federal, estadual e municipal, vai conseguir dar conta do recado, né? Porque nós estamos crescendo hoje em dia numa globalização em que o que acontece na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos rebate aqui e vice-versa. Nós estamos numa época de intensa tecnologia e as pessoas não se satisfazem mais com o de antigamente, as pessoas querem a modernidade tecnológica. E nós temos um avanço da ciência, do conhecimento, que até exige mais das nossas políticas públicas, especialmente na área da educação, da saúde, do transporte, medidas sempre muito de impacto tecnológico, né? Eu temo, assim, de que o Brasil ele não tenha condições de estar num patamar assim adequado, mas de qualquer maneira, né, nós temos assistido um crescimento, assim, especialmente dos setores populares, né, mas os desafios, como bem apontaste, são muito grandes ainda, né.
Professor falou em sobreposição de desafios, foi isso, professor? Isso, porque nós temos o desafio do analfabeto e nós temos o desafio de a pesquisa do mais alto grau. Nós temos o desafio de quem passa fome e o desafio da obesidade. E o senhor falou também a questão dos desafios que ficaram no passado e os desafios que estão surgindo novos. Eu queria pegar esse gancho, vereador Mauro. O Poder Legislativo está atento a isso? Olha, de que forma se está atento? Não, na verdade, a Câmara de Vereadores, hoje composta por 23 vereadores, ela está bem atenta. Se nós formos analisar todas as nossas comissões que nós temos, cada uma das comissões com a sua preocupação específica, ao mesmo tempo as subcomissões e interagindo com a sociedade. Porque hoje nós temos também uma parcela importante da sociedade, que é a nossa imprensa, a imprensa falada e a imprensa escrita, que também ela é atuante, na minha opinião, muitas vezes até mais do que os próprios órgãos públicos. É uma cobrança efetiva, não só cobra, como mostra também o que está de errado, o que poderia melhorar. E eu vejo que existe sim uma preocupação, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área do sistema viário. Existe uma preocupação muito grande. Agora, é lógico que para fazer com que as coisas aconteçam, não dá para fazer estalando o dedo, né? São projetos, são busca de recursos, no caso do serviço público, nós temos que fazer concursos públicos, contratar profissionais. Muitas vezes não se consegue contratar os profissionais, por exemplo, os médicos, nós autorizamos a contratação de médico por 2 vezes e, infelizmente, não conseguimos preencher o número de médicos, até por questão salarial. Mas uma coisa é certa, o que existe na nossa Caxias é uma vontade muito grande de acertar. E hoje saiu aí os dados, no estado do Rio Grande do Sul é a primeira cidade, a número 1 em administração pública, em administração dos recursos públicos, e no estado, no país, a 8ª. Isso mostra que existe uma seriedade, existe muito respeito aos recursos públicos e tem uma vontade muito grande de acertar. Agora, esse acertar, toda a sociedade tem o direito e deve participar também com sugestões, com críticas, cobranças, porque nós, o vereador, o secretário, o próprio prefeito, nós não somos os detentores da sabedoria, pelo contrário. A maior sabedoria nossa é aquele que tem a sabedoria de ouvir a população. Aí já é uma grande coisa. Mas a tendência é procurar acertar o máximo possível. Apesar que, pelo crescimento da nossa cidade, e se tratando na área de saúde, por exemplo, nós temos 48 municípios que dependem da nossa cidade aqui. Então, é mais de 1.200.000 pessoas que dependem de Caxias. Mas é desafios que nós temos que procurar se aprimorar e melhorar e dar resposta à sociedade. Né? Antes de fazer uma pergunta ao secretário Renato, o senhor tinha uma intervenção a fazer? Não, acho que esse mostra bem o desafio que nós temos hoje em dia. Porque na medida em que o Brasil, de uma maneira geral, vai desenvolvendo-se, especialmente em uma região como a nossa da Serra, e ainda mais particularmente Caxias do Sul, é aquela coisa que nós temos na nossa vida, ou seja, nós vamos ficando mais exigentes. A sociedade caxiense, ela é uma sociedade cada vez mais exigente, e nós vimos até nos meses de junho e julho, né, que ela é tão exigente que muitas vezes quer a rapidez, né, nesses processos todos que com certeza são, para serem os mais transparentes e republicanos, eles precisam de uma demora, como bem lembrava o vereador Mauro. Ou seja, não se faz saúde, educação rapidamente. Se nós construirmos prédios, nós aumentamos, digamos assim, a densidade populacional de uma região, é preciso unidade básica de saúde, escola, e muitas vezes essas políticas elas não funcionam todas na mesma velocidade, né?
Nós temos na região, mesmo terminamos uma pesquisa ali na Universidade de Caxias do Sul, nos municípios da região, dos usuários das políticas públicas brasileiras, né? E constatamos que às vezes nós construímos prédios, mas às vezes a unidade básica de saúde não dá conta, e a unidade básica de saúde às vezes fica restrita para aqueles antigos moradores da região, e os novos têm que se deslocar para outros lugares. Então não é fácil isso. E a população, ela cada vez mais está nas ruas até exigindo essa rapidez, o que faz com que os nossos representantes, os nossos vereadores, o pessoal do executivo, os secretários, os prefeitos, eles precisam comer bastante arroz e feijão ali, né? Baião de dois ali para conseguir atender, e eu vejo que não é fácil, mas a população também precisa entender que as coisas elas não nascem assim, não do dia para a noite, né? Agora, secretário, diante dessas declarações, com o crescimento da densidade, com essa densidade populacional que gera novos empreendimentos, com todos esses números que o senhor apresentou, tem a preocupação de criar lá o posto de saúde com atendimento para essa população, a escola, a praça de lazer? Tem essa preocupação o poder público, no caso a sua pasta? Mas, Cláudio, eu quero te dizer que, por exemplo, a UBS do Campos da Serra, ela tinha uma expectativa do tamanho que seria. Foi aumentada. Dentro de uma mudança, a nossa secretaria mesmo reuniu ali, não primeiro nós internamente, os técnicos nossos da secretaria, posteriormente a CEPLAN, que planeja a cidade, junto com nós, a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Transporte, para a gente tratar do Campos da Serra específico, para a gente mudar o direcionamento, para a gente saber o número de famílias que nós ia colocar. O que virou nós fazer 400 casas? 450 casas, pode ser que seja isso. Em virtude do nosso... aqui já temos um número X de casas, um número X de famílias. O que a gente pode fazer? Então, área de lazer. O secretário Washington esteve presente também. Além de ficou a área específica... Ficou definido? Ficou definido, já tem área... Já fica definido, só. Precisamos de uma área de lazer, vamos fazer. Precisamos de um ABS, vamos fazer. Fica definido isso? Eu quero te dizer, Luiz Cláudio, já ficou definido, em parceria também com o governo federal, onde será a área de lazer. O governo federal exige a contrapartida nesse sentido? Neste caso aqui não. Neste caso aqui não, mas nós, a agilidade do governo, sabendo disso... Por iniciativa do governo? Do governo municipal, e sabendo disso. Mas a exigência seria a UBS e a escola. Poderia ser escola infantil ou a escola... De ensino básico. Ensino básico. Mas o município precisava que fosse de ensino básico. E o custo, tu imagina o custo que o município tem investido, o investimento que o município tem acrescentado em cima da... transportar essas crianças para a escola mais próxima possível. E isso estou te dizendo do Campos da Serra. No Campos da Serra, a gente, além disso, como o projeto fica andando em duas áreas. O Mauro foi secretário de obras, nós com parceria, né, vereador Mauro? Secretaria de obras, fomos ali com o Solete, na verdade, esse secretário, fomos lá fazer uma terraplanagem para nós, no primeiro momento em duas áreas, em torno de 800 metros quadrados cada área, para fazer área de lazer para a gurizada nesse primeiro momento. Uma terraplanagem, umas goleirinhas, uma coisinha simples. E ali o projeto para se fazer área de lazer de fato, lá no Campos da Serra. No segundo momento, agora, nós estamos lançando... O PAC foi lançado, o governo municipal lançou ainda na segunda-feira, para 360, isso é verba do PAC, tá? Nós tínhamos, na verdade, o vereador Mauro sabe bem disso, a imprensa, enfim, nós tínhamos aí um tempo meio que esgotado que nós tínhamos que um investimento do governo federal só em moradia, eu quero te dizer, Luiz Cláudio, lá na área do Reomon, do Matioda, é mais de 50 milhões em moradia. 50 milhões em moradia. Mas sendo que 13 milhões e 250 era fundo perdido para aquelas obras menores. Mas as casas em si, como seria o fundo perdido, o que seria? O que estava a exigência? Está no contrato da casa. E nós renovamos o contrato com a universidade, quer dizer, ali na verdade foi um outro contrato com a Universidade de Caxias, já deu certo. Lá no Vitória 13, o Filameiras saiu do Fátima Baixa, e agora fizemos no Campos da Serra, e estamos refazendo agora um contrato novo que foi feito. O reitor assinou agora na última segunda-feira, 18h30, juntamente com o prefeito aqui
no auditório da prefeitura. O que seria o básico, no mínimo? A escola. Posto de saúde. E o posto de saúde. Isso. E no anterior ainda teria que ter um centro comunitário e uma reciclagem. Mas sai a construção, sai a edificação, sai o complexo, sem antes estar acertadas essas questões de equipamentos, ou isso já fica acertado? Não, a gente construímos o complexo de 300, 400 unidades e já está automático inserido no projeto a construção desses equipamentos? No projeto. Ah, no já projeto. Tá. Já tem que estar no projeto. Não é uma coisa para ver mais tarde, não. Levantamos as moradias, mais tarde a gente vai ver se a gente resolve o problema. Não. Esse é um caso, como o professor Inácio falou, nós precisamos... Neste caso, a questão do transporte, a questão da mobilidade, a área de lazer, eu acho que está junto nisso. Não precisamos que as pessoas venham lá do bairro Ramon, do Matioda, do Retório, e venham para o Parque dos Macaquinhos. Nós queremos que elas fiquem lá na sua comunidade. Tem lá o centro comunitário, vai ter área de lazer, vai ter escola, o transporte. Eu quero te dizer que os 440 apartamentos que serão feitos lá, Minha Casa Minha Vida, tem famílias que vão ficar 100, 120 metros longe da escola. Uma área específica de 1.600 metros quadrados, só para a escola e também espaço para a escola infantil. A área da UBS também, precisávamos, tinha que ser pensado essa questão diferente, a questão do transporte. Nós não podemos, o transporte, a gente sabe que as nossas vias são estreitas, enfim, não tem como. Hoje tem carro e mais carro. Então, carro. Hoje, se nós não pensasse dessa forma, quanto mais descentralizar, essa é a forma melhor. Algumas moradias que estão sendo pensadas serão por essa outra região da cidade. O vereador Mauro, nós trouxemos ainda em mãos para o nosso presidente da casa, né? O vereador Edson, o vereador vice-presidente Gustavo Toigo, dizendo que nós agora estamos fazendo, na lei que entrou na casa na quarta-feira, projeto que não só nós entrasse com, foi bem discutido lá no Executivo, nós não entrasse só com o terreno. Agora não, nós não entrar com o terreno. Cada vez se dizia, especulava que o município ia comprar um terreno, o preço subiu. Então, agora nós queremos dar o aporte em VRMs por unidade. Isso no faixa 1, para viabilizar mais ainda empreendimentos. Faixa 1, número X de empreendimentos, nós temos condições de fazer. Então, tem aí grandes possibilidades, boas conversas, além desse primeiro mandato, nessa primeira fase aí será em torno aí de 1.600 apartamentos, casas nesse primeiro momento. E posterior a isso, nós temos condições de dobrar isso. O projeto de 1.560, nós temos aqui para a região descendo para Galópolis, lá para o Serrano, naquela região, em torno de mais 400, porque o que é a dificuldade maior, nós fazer muito centralizado se não temos equipamentos. É isso mesmo. Nós temos que fazer algumas coisas que o município venha debater internamente todo esse quadro. Então, isso nós precisamos pensar de uma forma diferente, né, Luiz Cláudio. Tá certo. Professor João Inácio, esse desenvolvimento que o senhor fala, que vem o desenvolvimento, a cidade provoca isso, uma cidade rica, os nossos atores políticos também têm que estar atentos a isso e desenvolvidos também para acompanhar, na sua opinião. Não, com certeza. Eu diria até que Caxias do Sul, já há bastante tempo, e sempre nas pesquisas nós constatamos isso, é uma cidade bem democrática, plural, ela tem sempre disputas de forças políticas, a sociedade civil aqui organizada. Eu diria até, né, Luiz Cláudio, que a qualidade também assim dos nossos representantes é reflexo da qualidade das nossas organizações, né? Sindicais, as associações profissionais, a associação de moradores de bairro, o movimento estudantil, clube de mães e por aí vai. E diria que Caxias do Sul tem historicamente, né, até no cenário brasileiro, uma organização relativamente densa até. Se nós pegarmos uma espécie de senso comum de que o brasileiro é apático, que ele não se interessa por política, eu diria que em média até pode ser o caso. Caxias do Sul tem já desde a metade do século XX organizações bem sólidas assim, né? E se nós pensarmos só, né, o secretário Renatinho ali, a organização de bairro de Caxias é uma das mais fortes, né, do país até. Eu até fiz uma pesquisa no início dos anos 2000
junto com universidades americanas, né, em Juiz de Fora e Caxias do Sul. Juiz de Fora porque, né, era mais ou menos o mesmo tamanho, mas não tinha a organização da sociedade civil, e Caxias porque tinha, para comparar na decisão das eleições presidenciais de 2002, como se comportava o eleitorado numa cidade com menos organização e uma com mais. E Caxias foi escolhida porque tinha mais, e realmente se percebia que um debate mais intenso, uma sociedade mais crítica, eu diria que é natural, né, que os nossos representantes eles têm que seguir isso, senão eles são atropelados, né? E nós vemos, assim, em Caxias do Sul, como qualquer cidade, tem aqueles que ficam durante várias legislaturas. Se eles ficam é porque eles têm alguma contribuição dada e o eleitorado apoiou eles. Agora, com certeza, eles precisam se renovar constantemente, na medida em que sempre vem as novas gerações, e nós temos hoje na Câmara uma juventude bastante forte, mas nós também temos uma quantidade de pessoas que está alheia, assim, às organizações tradicionais, né? Se nós formos ver, acho que o grande desafio que nós temos hoje é de aproximar essa juventude toda que até se interessa pela qualidade dos serviços públicos, se interessa por uma vida melhor e não participa, né, das associações, dos sindicatos e até dos partidos políticos, né? Eu acho que esse é o grande desafio, mas pelo que vemos, né, a nossa cidade ela tem se desenvolvida porque tem mostrado bastante qualidade das suas forças políticas mais tradicionais. O desafio é daqui para frente, né? Essa garotada cada vez mais do smartphone, da internet, das redes sociais, que tem acesso às informações, que consegue, digamos assim, destrinchar muitas vezes conteúdos que antes eram restritos às elites. Hoje a garotada está aí e ela cada vez tem ido mais à rua cobrar. E acho que as nossas lideranças políticas também, na medida em que elas vão acessando essas tecnologias e vão se renovando, também nós temos uma interação muito positiva nesse aspecto. O senhor sente isso como vereador Mauro, essa questão que acabou de citar o professor João Inácio sobre, especialmente as redes sociais, essa cobrança, e à medida que tem a cobrança, que essa gurizada, essas pessoas, especialmente, que está ligada todo dia aí, estão cobrando e tem uma preocupação das nossas forças políticas, dos nossos atores políticos em se atualizar como eles estão se atualizando e vendo mais o mundo girar à sua volta? Eu concordo plenamente com o professor João Inácio. Inclusive, eu sempre digo que Caxias do Sul, a nossa gente, ela já deu exemplos em diversas eleições, diversos pleitos das nossas eleições, que é um povo que tem uma diretriz própria. É um povo que muitas vezes não vai atrás das pesquisas, às vezes quando tem a pesquisa lá, é que fulano tem 60% de intenção de voto no país. Só que aqui em Caxias, ele não tem nem metade daquilo que foi falado. Por quê? É um povo diferente, é um povo crítico, é um povo que lê muito, é um povo que participa, que sabe bem o que quer e sabe cobrar. Hoje, por exemplo, nós estávamos na reunião almoço da SIC e o presidente da Câmara, Carlos Raim, cobrança efetiva sobre os políticos. E nós, vereadores, é lógico que somos os primeiros a ser cobrados. E eu vejo isso aí como positivo. Muitas vezes nós recebemos críticas de pessoas que foram omissas, mas alguém tem que receber a crítica. Por exemplo, tem um protesto lá porque morreu criança. Você tem que ir lá, tem que ouvir, e é criticado, mas você pega aquela demanda deles, ele vem e encaminha. Então, o político caxiense, isso eu digo, pega aí desde os grandes políticos que nós temos, Simão, Germano Rigoto, José Sartori, Pepe Vargas, são políticos, e o seu Barbosa Velho, são políticos que são referência no país. Por quê? Porque sempre aprendeu que tinha que fazer as coisas bem feitas. E nós temos, além da responsabilidade de fazer as coisas com muita seriedade, só isso não basta. Nós temos que ter a responsabilidade de, juntamente com a Universidade de Caxias do Sul, juntamente com as nossas outras faculdades, juntamente com os ensinos que nós temos na nossa cidade, nós temos que avançar. Nós temos que investir em habitação, nós temos que investir no sistema viário, tem que investir na educação, tem que investir na saúde cada vez mais, porque os planos de saúde não estão fazendo a parte deles. Hoje a pessoa paga um plano de saúde
paga toda a vida, quando precisa, chega lá o plano de saúde, eles têm que pagar a diferença de tudo, e muitas vezes, olha, nós não vamos te dar essa cirurgia porque não está no plano. Então, os políticos, nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive a responsabilidade de mostrar para a sociedade que eles têm que participar e têm que escolher bem os políticos. Porque tem muitas pessoas dizendo que não vai mais votar, porque o Congresso vota sempre contrário ao povo, porque estão descontentes com o Poder Judiciário, e aí não vão nem votar. E não é por aí. Pelo contrário, tem que participar e tem que votar e tem que escolher bem, porque quem tem a responsabilidade de fazer é a sociedade juntamente com os seus gestores. Secretário Renato de Oliveira, a questão dos números que hoje temos em Caxias do Sul, na fila de espera para uma moradia popular, o senhor acha que consegue nessa gestão avançar bastante? Acho que zerar em 4 anos não é possível, é impossível, porque a demanda é grande. Mas como é que o senhor vê isso com esses números que o senhor tem hoje? Qual é hoje a demanda e qual é a expectativa de zerar, se é que é possível? Mesmo assim, Luiz Cláudio, a gente sabe que está sendo avançado bastante, né? Zerar, a gente sabe que a habitação, a saúde... A demanda vai ser sempre muito grande. Sempre maior, né? Mas eu acredito que será feito bastante. Eu quero dizer que na metade do ano, quando foi entregue, fim de abril, foi entregue 180 apartamentos lá no Campos da Serra, foi chamado em torno de 400 famílias, porque uns não se adequavam mais. Já estavam... Porque o nosso faixa 1, chamado de 0 a 3 salário, na verdade, é uma lei nacional, né? É de 0 de renda a R$ 1.600. Então, na verdade, não chega a ser o 3 salário mínimo. Então, as pessoas não se encaixavam, muitas famílias. Nós achamos que nós ia continuar, e a renda delas já passava. Então, por isso que nós, em breve, vamos fazer, ou o telefone mudou, pessoas não moravam mais no local. Foi uma dificuldade de encontrar as famílias. Então, nós queremos, dentro ainda deste ano, estamos planejando ali na Secretaria, para fazer um novo recadastramento para chamar as famílias. Quem realmente... Atualizar, porque em 2009 foi feito o último cadastramento. Qual era o número que tinha em 2009, o último cadastramento? Em 2009 tinha em torno de 11 mil famílias, né? 11 mil. Mas só o que seria a dificuldade maior, Luiz Carlos? O primeiro encaminhamento era o apartamento com 2 dormitórios. Isso, nós temos aí uma demanda grande, por isso nós estamos investindo em casa, por isso nós estamos procurando uma PGM do município. Nossa reunião agora, e já tivemos várias, a nossa reunião com a PGM agora, poucos minutos atrás, juntamente com um dos diretores da Caixa de Caxias, para a gente ver a solução do 3º dormitório. Porque nós precisamos de pessoas que nós chamamos a família muito grande. Então, não se enquadra no que está procurando em termos de imóvel. É 2 dormitórios, a pessoa pode pagar, mas nós temos que pensar uma coisa diferenciada. Então, o 3º dormitório é necessário algumas moradias. Por isso, nesse primeiro momento, agora o dia 3, será o primeiro chamamento nosso que é para as casas, né? Que será e esses contratos são rápidos, a partir da hora, no caso do Campos da Serra, que o loteamento está ok, está tudo andando, é 15 meses de contrato com a empresa, e a empresa tem nos entregado já, empresas nos ligando, mandando e-mail, a gente procurando, pedindo a eles que solicite as informações na CELIC, na Central de Licitações, né? Por isso, para nós, essa demanda é importante, nós precisamos fazer de novo, estamos reunindo o Conselho na próxima segunda-feira, para a gente tratar exatamente desse assunto. Então, a demanda, a gente sabe que é grande, mas no mesmo horizonte, a gente vê que, como eu te disse, os números que nós temos hoje, de licitação para ser listado, o que não for feito esse ano, no começo do ano que vem, em torno aí de 1.600 novos casos ou moradias, né? Fora as que estão andando, que serão entregues, né? E depois, posteriormente, com uma outra forma que nós estamos, além da modalidade antiga, vereador Mauro, que nós tínhamos que doar a terra, não está excluído da gente poder fazer isso, nós estamos vendo a possibilidade de, quando sair um grande loteamento, nós podemos ajudar em VRMs por unidade habitacional, porque daí nós temos essa contrapartida, o governo federal tem também, além disso, de feito, tu imagina,
como a gente tem falado, lá no região Matiota, Reunião, enfim, onde será construído os 360 apartamentos do PAC. Com mais 440, será em torno de 50 milhões. 50 milhões, eu estou arredondando, que é mais que isso, é porque 64 mil cada moradia, vezes 800, né? Que passava de 50 milhões só em moradia. E as pessoas pagam quanto? Os 360 não pagarão nada, porque é verbo do PAC, e os outros, as pessoas pagariam de R$ 25,00 a R$ 80 por mês, em 10 anos. Então, tu imagina um apartamento de 42 metros quadrados, custando em torno de R$ 3.000, ou quem ganha mais, pagaria isso muito. Quanto a prestação? A prestação começa de R$ 25,00 a R$ 80,00. Bom, agora com esse seu anúncio aqui na TV Câmara Canal 16, o senhor tinha uma lista de espera de 11 mil, o senhor se prepara que vai dobrar para 22, porque esse valor é irrisório, né? Esse é o programa do governo federal e nós estamos procurando, quanto mais moradia a gente puder fazer, e isso que é a nossa luta, que é a nossa briga, para que aconteça isso, né, vereador Mauro? Tá certo. Professor João Inácio, essa questão do oásis Caxias do Sul, que é um oásis para aqui a pessoa chega e faz dinheiro, fica rico, é uma cidade que tem espaço para todo mundo, trabalho. Isso nem sempre, na verdade, não é bem assim essa história, porque a gente vê os cinturões de pobreza que geram na volta da cidade. Mas por outro lado, essa questão do oásis Caxias do Sul, a Secretaria de Habitação trabalha para tentar acabar com esse cinturão de pobreza que gera a cidade, mas também a Secretaria, o Poder Público, não tem que estar construindo e não acabar com os cinturões de pobreza. Olha, na verdade, esses fenômenos, eles, assim, se nós pensarmos num oásis, assim, teria sol para todo mundo, né? A característica de uma cidade como Caxias do Sul, e não é só da cidade de Caxias, eu acho que é da região da Serra, é que ela tem mantido um certo padrão de desenvolvimento já há algumas décadas, muitas vezes até melhor do que o Brasil, assim, que passou por algumas fases mais difíceis, né? Porque é natural que uma região que ela cresça, assim, de certa maneira, com uma certa continuidade, como é o caso da China, né, ela produz assim, um efeito contrário também, né? Toda ação produz uma reação, né? Que é justamente isso, né? O afluxo de pessoas, as migrações, né? Nós também temos, no caso aqui de Caxias do Sul, afora já uma migração internacional, mas nós temos ainda um afluxo grande assim, de imigrantes, né, do Rio Grande do Sul e do restante do país, né? E eu diria assim, nós vamos estar sempre correndo atrás da máquina, né? Porque se nós pensarmos só na população atual de Caxias, né, vamos ter alguns desafios, temos que melhorar, digamos assim, a urbanidade de vários bairros, loteamentos, mas daqui a 5, 6 anos nós já vamos ter uma quantidade outra bastante significativa e isso é uma das agruras do desenvolvimento, como eu comentava. Nós temos problemas em relação à miséria, fome, mas nós também temos problemas em relação ao desenvolvimento e o desafio é articular isso. Esse é um desafio que, em princípio, é bom, né? Como numa equipe de futebol, um treinador ele tem 20 craques, como é que ele vai escalar só 11, né? O nosso grande desafio, eu diria, é, na verdade, conseguir, digamos assim, criar umas mínimas condições, né? Mas especialmente, né, estimular que a própria sociedade produza por conta própria, né? Quanto menos ela depender do Estado, melhor. Digamos assim, a Prefeitura de Caxias e o Estado brasileiro, de maneira geral, ele cada vez mais tem que atuar no básico, mas no restante a sociedade, eu acho que ela vai criando condições e ela mesma, ela tem que se movimentar com suas próprias pernas. Ela cobra muito, né, do poder público que às vezes não faz a sua parte. Ela tem que fazer a parte dela também. O senhor queria fazer uma intervenção, vereador Mauro? Não, dentro dessa linha de raciocínio aí, uma das coisas muito importantes que nós temos na nossa cidade é a solidariedade do nosso povo, em geral, inclusive dos nossos empreendedores. Nós temos as grandes indústrias que têm os projetos original da empresa, onde os jovens têm o turno inverso da escola, onde eles recebem todas as orientações, treinamento e que vão se tornar grandes homens. Nós temos diversas ONGs, são entidades religiosas que fazem um trabalho fantástico também, que ajuda muito para amenizar o problema dessas pessoas que muitas vezes vêm a Caxias em busca do emprego e acaba não conseguindo devido ao conhecimento técnico.
Mas também é importante de deixar bem claro que Caxias, ela, por exemplo, o restaurante comunitário, que serve refeições a R$1, que hoje são 800 pessoas que são beneficiadas. Isso aí foi um programa do governo do estado, iniciou do governo Germano Rigoto, e que, sem sombra de dúvidas, faz com que a pessoa gosta de Caxias, os próprios empresários não só preferem investir em Caxias pela qualidade da mão de obra, mas pelo povo que tem nessa cidade. É um povo muito bom, um povo muito organizado, um povo solidário. Agora, que nós, dos agentes públicos, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos que fazer muito e temos que trabalhar muito para poder dar conta do que tem, que vai vir aí pela frente. O secretário Renato Oliveira, só para esclarecer para o nosso telespectador, o senhor falava antes em VRM, que tem um projeto sobre essa VRM que o senhor trouxe aqui para o Legislativo. O que mudaria? Como é que é hoje e como é que eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador? Hoje, o nosso programa com a Caixa Federal e, como o vereador Mauro disse, o existente venceu, prescreveu a lei 2 meses atrás. O município tinha que doar o terreno. Somente doar o terreno era a forma. Agora nós estamos... Doava para o construtor? Doava para a Caixa Federal. Para a Caixa... para o FAR, né? E a Caixa... Fundo de Arrendamento Residencial. E a Caixa cedia para o construtor? E a Caixa... Nós fazíamos o chamamento público, né? Via a Prefeitura, e a Caixa já... Repassava para o construtor? Repassava para o construtor. Aquele que ganhou a licitação para construir. Perfeito. Construir. E agora? Qual é a sua prova? E agora, tem isso, continua essa forma, e a outra forma, nós estamos, principalmente aquelas unidades maiores, com 500 unidades, que já surgiu no primeiro debate, 215 VRMs por unidades. Seria em torno aí, o escala de arredondando, em torno de R$5.000. Por unidade? Por unidade, R$5.000. Vem só para esclarecer, vem valor de referência do município. Do município, valor de referência municipal. Sabe o valor hoje? Em torno de 23, quase R$24. R$24 cada VRM. Cada VRM, e aí multiplicado por 215, né? Em torno Por que 215? 215 porque nós queremos chegar aos R$5.000. Ah, entendi. R$5.000 por moradia. Por moradia. Por moradia. Então, e o que isso significa mudando para essa VRM? Mudando porque daí não precisava o município ter que comprar o terreno. Hoje o município tem que comprar o terreno. Então, seria essa VRM nós estaria dando para um empreendedor que foi lá e fez, ele comprou o terreno e fez a obra, a prefeitura estaria... A prefeitura de Porto Alegre fez uma lei semelhante a isso. E está funcionando? Pesquisando. Ainda não colocaram em prática, mas nós acreditamos que com a Caixa Federal reunimos bastante. Isso facilita a negociação, desde abril, né? Facilitou a negociação. Mas vai depender do Poder Legislativo que o senhor veio aqui conversar. Com certeza. Nós precisamos... A Câmara de Vereadores é muito importante nesse processo, tanto na renovação da lei. Nós, há poucos dias, foi aprovado, que nem o vereador Mauro disse, esses 320 apartamentos lá no Campos da Serra, 80 lá no Colina do Sol. Faremos mais também lá na região norte, onde tem uma área de lazer belíssima. Estamos ali negociando uma área do município, trocando de área, porque nós precisamos de mais áreas, na verdade, isso. E eu acredito, como a Caixa tem dito para nós, nós também acreditamos nisso. As coisas têm que estar... Se não, o contrato de uma obra entregou a outra, se planeja quando faz a outra, e nós temos feito isso constantemente, sem cuidar do feijão com arroz, a casa que descobriu com o fim de semana, a casa que alagou, a casa que nós precisamos pensar na remoção dela no segundo momento, o leito do arroio que... Já foi feito isso no Fátima Baixa, né? Já foi feito isso no Fátima Baixa e está sendo feito em várias áreas. Tem a possibilidade de se remover algumas famílias também. Lá agora ali na área do Santa Fé, né? Na rodovia. Eu diria, no Santa Fé isso já está ok, já está certo. Está resolvido? Quero dizer que no primeiro momento, no papel está tudo resolvido, mas nós acreditamos que na prática dê certo. Porque lá no industrial, próximo como as pessoas entendem, né, lá no viaduto Torto, fizemos uma grande reunião na última quinta-feira, às 18h30 lá, onde as pessoas participaram, que foi dito aqui pelo professor, foi dito aqui pelo vereador Mauro, as pessoas interagindo, dizendo que isso está bom, isso não está bom, que faltava isso, porque as pessoas estão lá morando há muito tempo, sendo abastecido com uma água, muitas famílias estão abastecidas com
com caminhão-pipa, que é a dificuldade muito grande do município por água lá, a própria iluminação deles clandestina, com risco de incêndio. Então, foi uma reunião, eu creio, que eu posso dizer que eu saí muito contente da reunião. E agora, na próxima quinta-feira, dia 26, estaremos lá no Centro Comunitário de Santa Fé, também às 19 horas. Eu acredito que a gente possa ter uma grande reunião também, ali próxima à lombada eletrônica, enfim, só aí dessas famílias serão removidas em torno de 400 famílias para um lugar melhor. Nós entendemos que elas irão para onde, no Scout? Elas ficarão no meio do caminho, próximo ao Matiola, né? Então as pessoas vêm do Santa Fé, ficam aqui, do Industrial ficam aqui, elas não ficam longe do eixo, se tiver ficar uns familiares deles próximos da região, elas ficam próximas de se visitar. E além dessa escola que o município está planejando para ser construída ali, isso está no contrato e o que deu certo, a gente, importante repetir aqui, com o Fátima Baixa, que foi feito o loteamento do Vitória 3, no convênio com a universidade. Porque antes preparar as famílias e depois o pós-moradia. As famílias estão acostumadas a morar numa casa isolada agora. A mudança de casa, condomínio, tem regras, centro vertical, tem regras de condomínio. De que forma? Isso, várias reuniões antes das pessoas. Isso faça 1 hora e pouco de reuniões. Isso. E agora, a partir de agora, os prédios nem começaram ainda. No primeiro momento, uma reunião mensal, né? Tem que convencer que tem que pagar água, pagar luz, né? Exato. O pessoal que não era acostumado a pagar, agora tem que pagar. Eles vão ter que pagar água. Condomínio. Esse é um problema também que gera, né, professor? Essa viver em comunidade. Isso também é um problema. Sim. Não, digamos assim, a cidadania ela tem os bônus, mas também tem os ônus, né? E essa, digamos, viver legalmente às vezes tem lá os seus custos e tem os seus ritmos e tem os seus, digamos assim, os seus impedimentos, né? E eu acho que essa é a sociedade civil, né? Com lei, né? Senão vira estado de natureza, lá Thomas Hobbes, lá no Leviatã. Tá certo. Professor João Inácio Pires Lucas, sociólogo, cientista político, mais uma vez no nosso programa. Obrigado pela sua participação e a presença. Muito obrigado. Conosco também esteve aqui o nosso presidente da Comissão de Transporte e Habitação, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, vereador Mauro Pereira. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, me coloco à disposição da sociedade, através do 9112-0087, meu número celular, e parabenizar mais uma vez a nossa TV Câmara. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Também conosco o secretário de Habitação de Caxias do Sul, vereador nesta casa, agora licenciado, vereador Renato Oliveira, seu partido é o PC do B. Obrigado pela presença e sucesso na administração aí da sua pasta, secretário. Luiz Cláudio, mais uma vez quero agradecer a ti pelo espaço, telespectadores, nossos convidados aqui da mesa, né? E para nós, eu, mais uma vez, sempre disse, é uma honra participar desse debate, porque o que a gente puder esclarecer a comunidade para nós, estamos sempre à disposição, a gente sabe disso, que a Câmara sempre fez isso, e tu diz, vamos prestar na Câmara, com certeza estaremos novamente continuando aí, para que os projetos e qualquer indagação que for, nós estamos lá à disposição da comunidade e também dos vereadores aqui da casa. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Em meu nome, em nome do nosso vice Antônio Fello, em nome do nosso prefeito Alcimar Bazavelli, e sabe que estamos trabalhando bastante. Para fazer, a gente sabe o que puder fazer possível para a população mais carente da nossa cidade. Tá certo. Secretário de Habitação, Renato Oliveira. Lembrando que eu citei aqui essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, comissão esta presidida pelo vereador Mauro Pereira, do PMDB. A comissão ainda tem os seguintes integrantes, vereadores integrantes: Ed Carlos, PSB, Felipe Grimel Maier, PMDB, Gustavo Toril, PDT e Neri Pereira, do Democratas. A todos que estiveram conosco aqui na TV Câmara, canal 16, obrigado pela audiência, obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.